Belinda Ferreira da Cunha, com o tema Racionalidade Jurídica e Ambiental diante da crise biocêntrica e climática. Professora titular da UFSC, pós-doutora, PPGD, aqui na UFSC, estágio pós-doutoral CAPES, em Sunan. Doutorado Sanduíche CAPES, na Università La Sapienza di Roma, Itália. Palestrante, parecerista, autora organizadora de livros e artigos científicos. Belinda Ferreira, bem-vinda. Obrigada, professora. Olá. Olá, bem-vinda. Vou pegar um copo. É? Sentado, pode falar. Boa noite. Tá ligado o microfone? Tá. Se eu soubesse que a gente ia fazer essa conversa tão agradável, eu nem vinha com todos esses slides. Então, uma satisfação estar aqui hoje, né, no Planeta.doc. Quero cumprimentar o professor Scheibe, que nos convidou, cumprimentar todos que estão aqui prestigiando nesse último horário. Então, somos poucos, mas somos muitos e muitas, né? Que é exatamente a perspectiva do que eu vou falar um pouco aqui, né? Porque falar depois do professor Volckmer não é nada simples, não é nada fácil, né? Porque o professor Volckmer traz uma proposição muito importante do pluralismo jurídico, da natureza sujeita de direitos, e nos tira, né, dessa condição do ser humano como centro de toda a proteção jurídica. Mas hoje, repensando um pouco, sempre repensando a cada dia a minha fala aqui, eu, na verdade, ontem dormi e acordei com a questão do que está acontecendo, aconteceu em Minas, né, com a mineração, em Minas Gerais, com esse escândalo da mineração. Aí me lembrei que, há uns anos atrás, eu também acordei, num dia que comecei um curso lá no PRODEMA, no Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente em Rede, com a notícia do rompimento em Mariana. Aí depois me lembrei, só más lembranças para pensar na conversa de hoje, mas a gente vai tentar fazer um fecho melhor. De uma outra data, em janeiro, quando eu fui surpreendida no meio de uma viagem com o que estava acontecendo, o que tinha acabado de acontecer em Brumadinho. Quer dizer, imagine as pessoas envolvidas, imagine o planeta. Então, eu fiquei pensando aqui, nesse sentido a minha provocação, né? Porque acho que nós estamos aqui para refletir provocações. Porque mudanças climáticas é algo muito reduzido para tudo que vem acontecendo, principalmente para a questão do ser humano sendo o eixo, o centro de toda a proteção e utilização do meio ambiente como recurso natural. Quer dizer, como se o meio ambiente pertencesse exclusivamente ao ser humano. E se isso fosse verdade, né? Se essa fosse mesmo a única destinação do meio ambiente, que nós já sabemos que não é, o resultado ou a utilização que o ser humano fez disso foi péssima, né? Chegamos onde chegamos. Mas a verdade é que o direito parte dessa visão realmente da vida do ser humano. O direito, eu digo, à Constituição, né?
numa visão exclusiva de recurso natural. A água é para o ser humano, a floresta é para o ser humano, o ar atmosférico é para o ser humano, todos os seres viventes na natureza são para o ser humano, e o ser humano parece que não se importa consigo mesmo. Então, deixa eu ver se eu vou acertar aqui, né? Esse é para frente. O que eu vou propor aqui é uma nova racionalidade jurídica a partir do que nós temos, que não é em paralelo, é a utilização da vida para a vida. Vida do ser humano, vida do planeta, vida das aves, dos peixes, toda espécie, tudo que se põe, que é uma cadeia, são várias cadeias, na verdade, que se retroalimentam, e que não é o ser humano o único destinatário disso, né? Então, eu começo colocando aqui uma pergunta, né, sobre uma frase que foi utilizada, se não me engano, pelo ex-secretário, né, do Meio Ambiente, lá em Minas Gerais, e que tem a ver com o que vem sendo tratado no licenciamento ambiental, que é a desburocratização do licenciamento ambiental. Aí eu já começo perguntando, desburocratização do licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental é um processo administrativo que tem por finalidade, baseado numa política nacional do meio ambiente, que vem logo depois do encontro da ONU em 72 em Estocolmo, né? E tem por finalidade regrar minimamente o que vai ser feito numa atividade econômica que utilize dos chamados, aspas de novo, recursos naturais. Se a gente simplifica muito esse licenciamento, porque sem simplificar já tem acontecido coisas indesejáveis, né? Simplificando muito, que é o que se quer, nós temos grandes obras aí funcionando com licenças provisórias, que são renovadas algumas vezes. E lá na frente a gente vai saber se tem consequências negativas ou não. E geralmente tem. E aí a gente ainda tem a discussão se isso tem uma relação ou seja, se essas atividades têm uma relação com as mudanças climáticas. Quer dizer, é negar a própria chuva que cai na sua cabeça quando cai. Então, essas mudanças climáticas e essa virada biocêntrica, que é a proposta aqui, né, do Planeta.doc, eu vou falar um pouco dentro dessa perspectiva do que a gente chama de Escola de Direito com Pensamento, de Henrique Leff, que é um sociólogo ambiental bem conhecido. Nós tivemos a satisfação de tê-lo aqui o mês passado na UFSC. Ele já veio aqui no Planeta.doc há alguns anos atrás. E o professor Leff propõe uma racionalidade ambiental que nós estamos trazendo para o direito, até com alguma dúvida dele, né? Eu tive a sorte, a honra de fazer um pequeno estágio pós-doutoral com ele no México, há 10 anos atrás, e ele disse, olha, no direito não é tão fácil. E não é mesmo, porque o direito vem sempre dentro de uma caixinha muito própria, né? O direito se alimenta dele mesmo e está tudo certo. Nós vamos lendo os nossos julgados e é disso que a gente vive, mas nós vamos aqui nos inspirar um pouco em Leff para tentar fazer diferente. Eu utilizei essas imagens porque me pediram para montar uma apresentação, e é claro que eu não faço isso com tanta propriedade, então, enfim, a racionalidade jurídica e ambiental diante dessa crise climática. A racionalidade ambiental, acho que aqui, de que fala o Henrique Leff, é uma forma de pensar diferente, ou seja, diferente do que nós vimos fazendo. É um respeito exaltado aos povos tradicionais, como já foi falado aqui anteriormente, o professor Volkmer também citou. É um respeito à natureza, à cultura,
é, sobretudo, um pensamento, um raciocínio disruptivo, quer dizer, eu saio dessa lógica do capital, de explorar a natureza, as últimas consequências, pouco me importando com os resultados, sejam eles quais forem, que é como nós temos vivido nas últimas décadas, de forma exponencial, mas não só, né? Nas últimas décadas, o último século mostra isso com uma agressividade mais ferrenha. Então, pensar diferente no direito seria muito importante, exatamente para que a gente saia de uma lógica de acreditar em verdades e tirar uma conclusão a partir dela, sem olhar para o contexto que estamos inseridos. Então, quer dizer, olha, eu não posso achar que, a gente diz isso na lógica jurídica, premissa maior, premissa menor, e a conclusão está sempre certa, eu aplico a lei, se a lei mudar, não preciso mais do licenciamento, então, pronto, vou fazer essa obra traz empregos, essa obra traz impostos, aplico e, mas em 5 anos vai reduzir muito o que se produz aqui de oxigênio, porque eu vou ter que tirar uma parte da floresta para fazer essa obra, ou então, se é mais uma hidrelétrica, geralmente como a Belo Monte, né? As hidrelétricas escolhem os endereços bem certeiros, aqueles em que os povos estão há pelo menos 200 anos, que tem as fortes quedas, desloca, dá não sei quantos mil alqueires, eles vão viver muito bem ali, e ainda que a pobreza aumente, que a fome aumente, que aquilo traga um impacto importante, negativo, né? Na questão da água doce e tudo mais. Então, essa lógica que não olha para os lados, que não leva em consideração uma complexidade, é esse modelo que o professor Leff trabalha, a complexidade ambiental, trazida do método da complexidade do Edgar Morin. E é nesse sentido que a gente espera que os nossos alunos, que as pessoas que trabalham o direito comecem a pensar, comecem a discutir e, quiçá, aplicar as regras, as leis e, quem sabe, fazer leis diferentes. Então, é uma nova racionalidade e aí eu vou comentar um pouco sobre os desastres. Espera aí, voltar aqui. Sobre os desastres. Antes disso, eu preciso dizer que então, vou fazer uma diferenciação entre desastres, acidentes e a crise. Então, vamos entender como isso funciona e onde é que se encaixam as mudanças climáticas. Mudanças climáticas não é algo que simplesmente surgiu de repente. Hoje está chovendo muito aqui e agora está chovendo muito mais do que sempre choveu, mudança climática. O degelo ia começar mesmo, com todo respeito a quem pensa diferente, né? Porque às vezes tem alguma explicação em outra área do conhecimento que vai dizer, não, isso em 1 milhão ou não sei quantos milhões de anos ia mesmo acontecer, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Sim, só que a nossa vida, ela tem um intervalo que 100 anos é muito para nós, né? Então, quando nós falamos de milhões de anos, tem até medo do professor Scheib ali da geografia, mas quando a gente fala milhões de anos, bilhões de anos, sim, isso tudo vai se repetir. Bom, mas dentro do que a gente está chamando de sociedade organizada e tentando viver sem estar no meio de catástrofes, acho que não dá para a gente falar nem em 100 anos. Outro dia eu li algo dizendo, olha, na verdade a nossa vida a cada 20 anos muda muito. Desculpa, era um debate, eu ouvi esse debate. Aí outra pessoa respondeu, não, 20 não, 10. Então nós podemos até pensar que a cada 10 anos a nossa vida muda muito. Nós estamos falando, um século é um período que pode significar 2 gerações. Então, nós não temos como tratar de milhões de anos como quem trata de 10 anos. Então, vamos lá. Os desastres, né? Selecionei aí alguns conceitos, mudança paradigmática da finitude e escassez dos recursos naturais. Recurso natural é uma expressão que a gente não está usando mais, mas está lá na Constituição.
Está lá na Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei que é importante para nós. Ela até protege muitas coisas, ela até pede um estudo de impacto ambiental. Ela até fala de princípios como da precaução e da prevenção. Mas recurso natural dá a entender que eu vou desenvolver uma atividade econômica com a matéria-prima chamada água. Chamada, o que mais? Água doce, água salgada, pré-sal. Não, primeiro eu perfuro, tiro lá e depois eu vejo. Primeiro eu faço essa hidrelétrica, né, no Pará, num lugar. Primeiro eu vou lá na Amazônia, depois eu aguento as consequências. Então, recurso é uma expressão que a gente não gostaria mais. A gente pode dizer elementos da natureza. Então, o desastre ele mostra essa mudança repentina, né, colocando à prova a finitude desse elemento da natureza. Aí um conceito lá de meados do século XX, vou pular uma literatura ambiental aí apontando para formas de exploração do meio ambiente natural, a transformação do meio ambiente construído, a dimensão alarmante. Então, o desastre ele vem com esse elemento surpresa. Vamos pôr aspas de novo na surpresa, porque nós temos tido desastres que não são tão surpreendentes assim. A própria questão que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, que eu até trouxe umas imagens aqui, especialistas disseram, olha, isso só aconteceu nos anos 40, se não me engano, né? Lá em 1940 e tanto, quer dizer, foi uma surpresa. 1940 e tanto não é uma surpresa tão grande assim, aconteceu. Uma surpresa tão grande é se fosse há, sei lá, 500 anos atrás. Ou seja, algum sinal de que não fosse acontecer mais, pelo menos depois de muito tempo. Então, o desastre ele quer ter esse caráter surpresa. Esse caráter que foi o imponderável, eu não poderia evitar de maneira alguma. E no direito, essa expressão tem um motivo. Provavelmente, um desastre totalmente inesperado não vai responsabilizar. No direito, a gente trabalha o tempo todo com responsabilidade. Costumo dizer para os meus alunos que a primeira palavra que a criança aprende, papai e mamãe, é não tenho culpa. Quando falar isso, já é responsabilidade. Então, quando é um desastre totalmente inesperado, surpreendente, ninguém responde por ele, porque, puxa, como é que você pode responder se sai lá um bloco, um iceberg gigante, e vem a parar aqui, inunda tudo? Não dava para prever. Então, a questão é essa, previsibilidade ou não. Talvez desse para prever e nós sabemos o que estamos fazendo. As mudanças climáticas, elas vêm, na verdade, do conceito de aquecimento global, né? A ONU rebatizou por mudanças climáticas e dá uma suavizada boa, porque parece que é algo que, de repente, mudou mesmo, né? Mudou. De tempos em tempos vai mudar. No tempo da minha avó, da minha bisavó, não sei o quê, era mais frio, era mais calor. Mudou, isso muda mesmo. Mas não tem essa condição de natural, nisso que a gente chama de mudança climática, né? E também vai empreender um tempo necessário para recuperação dessas matrizes naturais. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas que, na verdade, acontece aqui no oeste de Santa Catarina, né? Nós tivemos um tornado, se não me engano, né? Essa madrugada, isso leva um tempo. Vai depender do que se tratou. As pessoas vão e refazem, vão e refazem, vão e refazem as suas vidas, as suas casas, e pagam de novo por tudo aquilo. Muitos não, porque muitos morrem, né? Mas há um sacrifício da natureza, aquele rio que não vai mais seguir como ele seguia. Tem um retrato de satélite bem interessante lá do Rio Grande do Sul, que eu tentei muito copiar para trazer, mas não consegui, da página que eu entrei lá. Ele mostra a situação que ficou geograficamente o Rio Grande do Sul depois daquelas chuvas. Quer dizer, houve uma mudança de curso de rio, sumiram várias concentrações de mata, né, importantes,
Então, muda totalmente. Esse desastre causado por essa mudança climática, já fazendo aí uma ponte entre um e outro, ele traz consequências que muitas vezes não se recupera em alguns séculos como se tinha antes, nem no elemento natureza e nem na vida das pessoas. E isso tem uma causa, né? Que é essa apropriação acelerada que nós fizemos desses tais recursos naturais. Nós nos tornamos verdadeiros senhores, né? Donas e donos de todos os elementos da natureza. A gente explora, quem chegar primeiro é dono e explora, e é desde as nascentes, a água mineral, tudo que a gente pensar com elemento de natureza sai muito barato, porque está aí, é à vontade. Quando se viu pela primeira vez que a água doce estava sofrendo uma redução importante, alguém gritou, olha, melhor parar de mexer com os aquíferos. Mas isso foi há pouco tempo atrás, nós estamos falando de quanto? 20 anos? Isso é nada em termos de história. Quer dizer, nós começamos a nos incomodar, a ONU, né, que a gente segue tanto para nos direcionar aí nas mudanças climáticas, nós nos incomodamos de forma bem tardia. Muita gente já perdeu onde morava e muita gente morava onde não podia morar, né? Mas, ainda assim, alguns empreendimentos, como resorts, grandes hotéis, condomínios, continuam sendo feitos. Aí eu fiquei pensando, e vão continuar sendo feitos? Quem é que vai parar? Quem é que vai começar? Quem vai puxar o freio primeiro? A gente tem que mudar o olhar, a nova mirada, que fala Henrique Leff. Mas quem é que vai dar o primeiro passo? Nós estamos dando, nós estamos fazendo a nossa parte, preocupados. Sim, mas tem que puxar o breque, tem que parar. Tem que realmente parar. Se continuar fazendo as indústrias que são feitas ribeirinhas, eu estava vendo uma outra imagem, esqueci até de trazer essa imagem, de uma poluição naquele rio de São Paulo, o rio Tietê. São centenas de quilômetros aquela imagem. Ele corta todo o estado, não, uma boa parte do estado, então 100 quilômetros, mais 100 quilômetros, numa espuma concentrada, que você pensa que está vendo a neve, mas é um péssimo odor, nada se pode fazer com aquela água dali, toda a espécie de vida ali é morta, e as indústrias continuam ali, em todo aquele percurso, sei lá, Salto, Itu, Sorocaba, indústrias, indústrias e mais indústrias. É só notícia. Mas parece que o grande problema da mudança climática somos nós, né? São as pessoas que jogam seu lixo. Acho que tudo é problema. Vamos falar um pouco, para reduzir, eu estou aqui para falar até meia-noite, vocês perceberam, né? Eu vou falar um pouco desses impactos que os casos de Mariana e Brumadinho trouxeram. Trouxe algumas imagens. Isso é desastre? Não, isso foi um acidente. E por que é um acidente e não é um desastre? Porque ele não foi natural. Ele foi com a ação humana, a partir da atividade econômica da empresa Vale, né, que depois de uma privatização que teve há cerca de 30 anos, ali a região da Vale do Rio Doce, como dizia lá o Ferreira Goulart, o poeta, o Rio Doce, que já não era mais doce, como o açúcar, que não é tão doce, né, que nos faz tão mal à saúde. Esse rompimento de barragem numa investigação grande do Ministério Público de Minas Gerais de novo, né, um estado muito rico em mineração, nós sabemos disso, provavelmente o mais rico do Brasil, né, e de muitos outros países aí, Minas se destaca. Havia ali uma previsão de que pudesse acontecer aquele rompimento da barragem. Mas arriscaram. Então, não foi um desastre. Não, mas pela magnitude é um desastre.
Mas, na verdade, é um acidente, porque poderia ser totalmente evitado, e não foi. Então, a gente tem aqui uma nuance bem importante em relação a isso. Foi tudo engolido, né? Tudo isso foi engolido, esse Mariana, mas pode ter um pouco de Brumadinho no meio. Tudo engolido. E o pior, aí temos uma cidade debaixo dessa lama, né? Um mar de lama. Nem todos os corpos foram encontrados, nós sabemos disso, né? As barragens se rompem, as barragens de minério se rompem, contaminam de forma definitiva, porque eu imagino que, pelo que se leu de alguns relatórios, é necessário, assim, algumas décadas para você poder voltar a utilizar as águas. Estou tentando lembrar, acho que é do Feijão e outros rios ali. É um acidente, mas é um acidente anunciado, né? Porque tem ali o risco assumido. Então, é uma responsabilidade indiscutível daquelas empresas. Mas acontece que a gente tem mais um problema. Na questão ambiental, você responsabiliza, só que o resultado dessa responsabilização, ele não te devolve. Você não tem de volta o status quo ante, né? Você jamais vai ter a mesma condição que você tinha naquele local sem a contaminação que foi causada. É definitivo. Ah, mas eu vou poder... Estão limpando, a Vale está lá, até virou propaganda, publicidade agora, criou não sei, uma associação de não sei o quê, ela criou algumas coisas aí, ela está investindo lá em Minas, está investindo bastante. Faltam 5 minutos? Estou perdida. Depois eu falo mal da Vale. Bom, uma questão sobre a crise, né? Para dizer onde a crise fica entre o acidente e o desastre, e para reconhecer que nós estamos numa crise civilizatória, que é o que o professor Leff também destaca, e nós estamos numa crise ambiental. Né? Nós estamos numa crise ambiental e numa crise ecológica, como diz o professor Morato, aqui, nosso colega. Né? Porque nós temos crise dos elementos da natureza, nós temos uma crise civilizatória envolvendo a sociedade e tudo que perpassa em relação à utilização dos elementos da natureza, e não só, porque tem uma crise humana, social aí também recortada, uma questão do ser coletivo que não é colocado em destaque, ou seja, cada um é tão individual que não sabe o que ele tem que compartilhar com os demais, que são os elementos da natureza. E para lembrar que essa questão da crise surge na área de saúde, quando se vai tratar de uma doença. Então, ela sobrevém no curso de uma doença. Crises vêm de saúde, da ausência de saúde num contexto de doença, que é o que a gente vive. Nós vivemos num contexto de doença, em todas essas questões se fundindo. Desastre, acidente, mudança climática causando tudo isso, e, na verdade, em razão das nossas ações, do ser humano. Ah, mas aquela indústria lá, daquela região, não sou eu. Somos seres humanos. Aqui tem alguma questão que trata do câmbio climático com outro olhar, porque essa sustentabilidade socioambiental, ela vem do Sistema Nacional do Meio Ambiente, e aí parece que eu tenho tudo um pouco conectado de forma bem harmônica, mas não é bem assim. Por quê? A Política Nacional do Meio Ambiente, dos Resíduos Sólidos, Energética Nacional, o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, e agora com uma Política Nacional de Mudanças Climáticas, de recurso hídrico, do Sistema Florestal Brasileiro, tem ainda outras políticas que eu não coloquei aqui, mais ligadas ao desenvolvimento econômico, social e humano regionais. Onde o câmbio climático, onde a mudança climática entra nisso? Ela entra em tudo.
Porque, na verdade, ela pode sair de qualquer de um desses sistemas, que são como se microsistemas que se ajustam a um grande sistema, mas de regras, de proteção, e não de ação. Eu quero dizer, não de ação de um empreendimento econômico que vai se utilizar do recurso natural e que pode desequilibrar uma biota de uma determinada localidade em 10, 15, 20 anos. Então, eu preciso fazer as coisas se casarem, né? Num bom casamento. Coloco aí misturou peguei uma projeção que eu tinha feito em espanhol. Aqui, essa questão do direito ao desenvolvimento, que é tão importante, né? Que tanto se pensa nela no país, mas o desenvolvimento, que é o que se busca, ele é algo que tem um tripé, se não um quadripé. Ou ele é econômico, social, humano e ambiental, ou ele não é. O resto é crescimento ou exploração. Aquele velho progresso, que está até lá na bandeira, parece que está mais ligado à exploração. 1 minuto. As enchentes do Rio Grande do Sul, algumas imagens, né? Mais de 1 milhão e tanto de pessoas foram afetadas, muitas dessas ainda estão nos abrigos, as chuvas voltam, né? Coloquei essa questão das mudanças climáticas versus a ação humana, já está claro que tem a ver com a ação humana, essas mudanças climáticas, sejam no viés do desastre, do acidente ou da crise que acaba englobando tudo isso. Aí tem uma alusão à própria tragédia do Rio Grande do Sul, da década de 50, eu falei 40, né? Que já se afirma que tem a ver mesmo com isso. Esse tal licenciamento flexível, meu Deus, se nós estamos vivendo uma situação tão grave de corrupção, eu pensei, corrupção não tem a ver com o que eu vou falar, mas tem. Porque se a gente está vivendo uma situação tão grave de corrupção, que foi preso o diretor da agência de mineração, e isso não é uma surpresa, né? Quer dizer, desse tamanho foi uma surpresa, que a gente está falando de bilhões de dólares ali. Quer dizer, isso já aprendeu. Quer dizer que são só aqueles 3 ali, né? Só aqueles 3, imagina, isso aí é um esquema horroroso, gigante. Como a gente pode falar de licenciamento flexível? Então, eu não queria que tivesse a ver, mas tem a ver. E eu não sou a pessoa que falo de corrupção, no sentido de que não é minha área de estudo, mas parece que a corrupção está se empoderando da questão do meio ambiente. Né? A corrupção passa a ser algo que vai acabar impactando lá na mudança climática, porque rasparam uma área gigante lá em Minas, não me lembro a localidade, nessa ação de corrupção aí, deflagrada agora, ontem, anteontem, que parece Serra Pelada, né? Que lá atrás tinha a ver com a questão do ouro. Mais algumas coisas em relação às políticas, a racionalidade e a sustentabilidade, esse pensamento de Leff, que é o que a gente está aplicando no direito, com a intenção de que seja fundamento teórico para o que a gente faz, que acabe ocupando as sentenças, as decisões, impedindo licenças, né? Que essa racionalidade disruptiva, que eu saio dessa lógica acreditando nas minhas próprias bases, numa nova lógica jurídica e social, porque o jurídico é para o social, que é para o humano, que é para o ecológico, que é para o ambiental, não dá para separar uma coisa da outra. O direito e o meio ambiente pensados a partir do ser coletivo, é um direito coletivo, mas o ser é coletivo, porque não dá para ter um interesse único que não afete o do outro. Mas a propriedade limita agora o subsolo e o ar. Então, o ar atmosférico. Respeito aos povos, às culturas, à vida, reconhecimento dessa complexidade da vida e do meio ambiente como casa de todos. O planeta que é da humanidade e tudo que vive nele também é. Quer dizer, não é algo que eu possa me
me apoderar agora aqui, né, de uma maneira incorreta. Também falando aqui desse trabalho nosso último, que é a epistemologia ambiental aplicada ao direito, que mostra esse trabalho, né, a partir de Henrique Leff, já é uma terceira obra que a gente publica baseada nessa escola de pensamento. A investigação, vou pular, essa escola de direito. E está um edital aí aberto, processo seletivo do nosso grupo de pesquisa, né, que é Racionalidade Jurídica e Ambiental, com a Escola de Direito de Leff. Um atropelo, mas espero ter levado alguma mensagem. Obrigada, gente. Obrigada.